Bom, vamos mudar de assunto, vou falar de Corinthians. Corinthians que entra em campo hoje contra o Fortaleza no Castelão. Jogo de ida da Copa Sul-Americana, quartas de final da Copa Sul-Americana, né? Exato. O Corinthians que hoje está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, está na Copa do Brasil também e na Sul-Americana também. E o jogo de hoje é da Sula. Aí eu pergunto a vocês, meus colegas, Corinthians deve entrar com o time titular, com força máxima. O Carrilho está inscrito, né? Foi relacionado para a partida, pode ser utilizado. O que vocês pensam sobre esse compromisso e principalmente sobre a Copa Sul-Americana, já que o Corinthians precisa permanecer no Brasileirão e para mim não tem como disputar as 3 competições de forma efetiva? Eu acho que isso é uma escolha, um planejamento do time ali, da equipe técnica, e não acho que o Corinthians vai poupar não, Guipa. Acho que tá bem claro aqui para todo mundo que acompanha o Timão que o Corinthians não tem só uma prioridade, que o brasileiro também não é só uma prioridade. É claro, os caras estão focados em sair do Z4, da zona da degola, mas, porém, contudo, todavia, eles também estão focados na Copa do Brasil e eu acho que a Sul-Americana também entra nesse pacote. O Corinthians deve entrar, sim, com a força total contra o Fortaleza. Não vai ser uma partida fácil, lembrando que o Fortaleza tá muito bem, um time que tá ali, eu acho que na 3ª colocação, né, do Campeonato Brasileiro. E é um time que vem de um planejamento muito bom de anos e precisa de um título, né, porque chegou muito perto também, acho que foi ano passado. Foi ano passado ou ano retrasado? Sul-Americana. Na Sul-Americana de conquistar. Isso. Então, assim, é um time que tá precisando do título para o trabalho se concluir, para ter, assim, a chavinha de ouro. A gente tá bem. Só que é aquilo. A camisa pesa, eu concordo com você. O Fortaleza tá num momento muito bom. Pra mim, tem um time em campo superior ao do Corinthians, porque tá mais entrosado, mas o Corinthians tem a camisa, é diferente. Ô, Nino, eu vou te falar uma parada, cara. Não sei se o Corinthians consegue dar conta de 3 competições, não. Não sei se é viável continuar na Copa Sul-Americana, que dentre elas é a que paga menos. O Corinthians tem uma cláusula muito complicada com o DP, que é a seguinte: rebaixado, ele sai do time. Ele tá liberado para procurar se ele quiser. Exato. Então, assim, o Corinthians hoje tem uma folha salarial alta, o Corinthians fez contratações caras, e o Corinthians não pode ir para a Série B. Se começar com essa história de, vamos focar nas 3 competições, temos time para brigar, estamos motivados, pode se dar mal. Eu já vi o Palmeiras fazendo isso e se lascou. Tá, vamos lá. Quero trazer situações que podem acontecer com o Corinthians nessa temporada. Traga, neném. Vamos imaginar que ele não seja rebaixado. Certo? Certo. Esse é um ponto. O Corinthians, creio eu, que consegue dar atenção para 2 competições. Para 3, eu acho que nesse momento é difícil. Mas para 2, é possível. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora vamos aos detalhes. O Corinthians, caso permaneça na Série A do Brasileiro e não vença nenhuma Copa, o ano que vem, financeiramente, também não é dos melhores. Digo por quê? O Corinthians não disputa nenhuma Copa. Sim. O Corinthians só iria disputar o Paulista e o Brasileiro, algo que está acontecendo com o Santos esse ano. A receita já iria cair. O Corinthians, imaginando que fique na Série A, qual competição nesse momento tem mais chance de chegar numa final? Beleza, a Copa do Brasil paga mais, mas é mais fácil passar pelo Flamengo e numa hipotética final vencer o Galo ou o Vasco, ou você passar pelo Fortaleza, do outro lado você enfrenta um Racing ou o Atlético Paranaense, e numa eventual final você pode pegar um Cruzeiro. Meu irmão, sinceramente... Aí a questão é, hoje... Qual o caminho mais fácil? Hoje permanecendo na Série A, ganhar mais dinheiro até onde puder pela Copa do Brasil, conforme vai avançando, ou garantir vaga em Copas do ano que vem. Copa Libertadores, Copa do Brasil... O que é mais interessante pensando na próxima temporada? Eu vou te falar uma parada. Eu vejo a Copa Sul-Americana como algo mais difícil pro Corinthians e vou te explicar. Primeiro porque tem mais jogos até a decisão. O Corinthians está nas quartas de final, na Copa do Brasil está na semifinal. Certo? Ok? Tudo certo. Aí você pega, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time hoje que ele joga muito mais com a camisa e com o destaque individual dos seus atletas do que propriamente com o futebol apresentado. O Corinthians veio na arena, ganhou do Flamengo e o Corinthians, na minha opinião, levando em conta o futebol que o Flamengo joga hoje, que para mim é inferior ao futebol do Fortaleza, o Corinthians pode sim, na minha opinião, surpreender a equipe do Flamengo. E digo mais, chegar um Corinthians e Vasco numa decisão de campeonato de Copa do Brasil, mano, é aberto
demais, parça. É aberto demais. 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 Então, eu, sinceramente, levando em conta tudo que você falou, mesmo sabendo que os compromissos da Copa Sul-Americana, teoricamente, são mais fracos, se bem que, pra mim, o jogo contra o Fortaleza vai ser muito difícil. Eu acho que o Fortaleza é favorito, mesmo o Corinthians tendo mais camisa. Eu acho que a Copa do Brasil é algo mais viável. O Flamengo Tá mais hoje próximo batendo... de acontecer. Pô, tá Porque, 4 jogos. Né? teoricamente, o próximo confronto é contra o Flamengo, né? Isso, na Copa do Brasil. O Flamengo todo remendado, cheio de lesão. E então, o Flamengo teve ontem mais uma baixa confirmada. O Luiz Araújo provavelmente deverá ficar 2 meses fora. Então é mais um atacante Mais que se uma lesiona. baixa. E aí o Tite, que confia no Carlinhos, vai ter que confiar no Carlinhos mesmo. Muito no Não dá, Carlinhos. né? E aí, pra mim, é a partida mais importante. É essa fase, é a fase hard passar do Flamengo. Porque daí, se chega numa final, eu digo assim, não dá pra colocar favoritaço, mas eu vejo o Corinthians favorito ao Vasco pra ganhar Acho a que Copa do Brasil. É um jogo grande. É um jogo grande, É um mas jogo aberto. muito grande. O Vasco, tudo bem, se o Vasco chega, por exemplo, vai com aquela gana, com aquela força, porque, né, vem de temporadas desastrosas aí, a torcida cobrando muito, conseguiu se reerguer das cinzas esse ano aí, a torcida nem teve o jogo contra o São Paulo lá, a torcida não compareceu como protesto, enfim. O Vasco vem passando por um momento muito diferente. Só que, pra mim, se o Corinthians chega numa final de Copa do Brasil, gente, esquece, porque o corintiano, ele tá com o ego muito ferido, assim, sabe? Muito ferido. Com essa questão do Z4, com o que o Corinthians vem apresentando, com todas as coisas que estão acontecendo nos bastidores do Corinthians. Se o Corinthians passa o Flamengo e chega numa final, cara, eu acho que vai ser a grande resposta dessa diretoria, desse time, pra torcida, entende? Eu vejo como equilíbrio se a final for contra o Vasco. Porque o Vasco também vem de anos doloridos. Tá, e se for contra o Atlético... Aí eu já acho que o Corinthians tem um leve favoritismo. É o Atlético Mineiro. Sabe por quê? Então, você concorda comigo em relação a essa parada da Copa do Brasil? Sim, faz sentido Então, total essa e questão outro ponto, tá? E do outro momento, ponto, né? só desculpa te cortar. Você levantou, você levantou sobre aquela situação do Corinthians, porque pode ficar fora das Copas e vai diminuir a renda. Sinceramente, Nino, sabendo que o Corinthians tem a possibilidade de ir pra Série B e Então, ficar fora das Copas, que permaneça na Série A pra ser menos arrastado e zoado e que fique fora das Copas também. Mas, mano, a prioridade hoje do Corinthians, na minha opinião, é permanecer na elite do futebol brasileiro. E tem um detalhe que, assim, né, o Memphis, o Carrijo e entre os jogadores que chegaram por último aí, na Sul-Americana foram inscritos. Sim. Na Copa do Brasil, Não. Não. O puseram. Corinthians ainda tentou ali falar Nem com o a Carrilho, CBF. o Carrilho sim. Acho que O Carrilho sim, mas o Memphis não. Não deu certo. O Corinthians tentou. Então, assim, caso tivesse o Memphis, aí o Corinthians poderia despontar até um pouco melhor, até por conta dessa questão do Flamengo não estar num bom momento e tudo mais. E aí eu acho que faltou a questão do timing, né? O Corinthians sabendo que tinha um prazo pra se inscrever o atleta, que era, é um baita Foi um erro de reforço. gestão isso aí, né? Vamos lá. Não, assim, não dá pra a gente também querer achar um culpado, mas faltou talvez o timing de falar assim, ô Memphis, você pediu 24 horas, cara, você não consegue responder em 12, porque, a gente tem o timing aqui, a gente tem o fuso horário, a gente precisa pegar sua documentação da Espanha, transferir pro Brasil pra te inscrever nas competições aqui de Copas, você chega, vai ser importante, vamos jogar contra o Flamengo. Então, assim, acho que faltou, talvez, é que ainda não tinha Essa passado. moral. Não, é que não tinha passado pelo Juventude, então também tem essa questão. Mas já tinha que imaginar que poderia acontecer essa situação e falar pro cara, você não consegue responder um pouquinho antes, em vez de 24, 18 horas, porque qualquer minutos que antecedesse, né, a resposta do atleta, que resolvesse a situação, porque o Corinthians bateu o martelo no domingo, por exemplo, né? Se o Corinthians consegue fechar no sábado, no Conseguia. domingo já agiliza e fala, abriu as portas da Federação Espanhola, já pega o documento, manda pra cá. É que eu acho que o foco... Entendeu? Acho que faltou só esse feeling pra ficar redondo. É que eu ainda acho que o foco do Corinthians, quando traz esses reforços, é justamente pra fortalecer o time Série A. pra Série A. Cara, seria uma catástrofe o Corinthians ficar fora da Série A. É assim, o Corinthians ficar fora das Copas é feio, beleza, é feio, mas assim, a gente já viu acontecendo com outros clubes. Agora, Não dói tanto no coração, né? Agora, ser rebaixado, aí é muito dolorido. Não, eu concordo, Guipa. Eu concordo que o foco está no brasileiro. Tá indo o quê, mano? O foco em trazer esses atletas é pra não cair.
mas tá no pacote que tem Copas em disputa. Sim. Esse cara pode agregar nas Copas também. Não, então, fato, fato. fato. Mas o foco sim pra mim é o brasileiro, né?